mais sórdido. Ele quer acabar realmente com os serviços públicos. Como comemorar o Dia do Servidor com tantas ameaças? Carlos, ouvintes da Sincep Rádio Web, é um momento delicado, complicado, mas de certa forma delicado, porque o servidor público, me parece, já está calejado de de tanto ser pisado. Principalmente depois do golpe, deu para ver que no governo que intermediou, né, do golpe até a eleição, Michel Temer já entrou com a emenda constitucional 95 e estabeleceu um teto de gastos, e com isso fez com que os serviços públicos fossem os prejudicados. Porque ao limitar, como eles chamam de gastos, com, Na realidade, são com o investimentos, né? servidor, com o servidor, investimentos também se faz com o pessoal. Afinal de contas, quem está no poder executivo depende de toda a máquina que somos nós, trabalhadores do serviço público. E aí, quando eu digo nós, para quem não me conhece, eu sou funcionário do Ministério da Saúde e, como funcionário público federal, eu vivo isso na pele. Né? Faço parte da diretoria do Sindicep também, estou na presidência da CUT, mas, no fundo, eu sou servidor público federal e sei o que é que nós estamos passando, o que é que nós temos vivido desde a emenda constitucional 95 até agora, com a ameaça de que a reforma administrativa possa tirar muito mais direitos do que nós tínhamos e do que está previsto, porque o que está previsto é um desmonte do Estado completo. E isso faz com que os servidores públicos parecem que já estão se sentindo ameaçados. A palavra é essa. Porque de tantos direitos já tirados e com a perspectiva de fim do regime jurídico único, fazer com que o servidor não tenha mais garantia nenhuma de que vai estar empregado, isso faz com que cada um queira se segurar no posto em que está, porque passando, privatizando do jeito que pensam em fazer com o Estado, fazendo dele um Estado mínimo, e com a reforma, o desejo desse governo é fazer com que todos os funcionários públicos sejam provisórios. Quem está no governo indica quem vai trabalhar para eles, e esses não podem dizer nada. E aí fica o alerta, nós ainda podemos falar alguma coisa, nós temos estabilidade, enquanto não for quebrado esse regime jurídico único, nós temos estabilidade e precisamos usar dessa estabilidade para poder garantir o nosso emprego, para poder garantir e resistir, porque eles não querem que nós insistamos em resistir. Mas a palavra é essa, precisamos resistir, porque se nós resistirmos, esse governo vai passar. E nós precisamos garantir que nós sejamos eternamente funcionários públicos e não sejamos funcionários de governos de plantão. Somos funcionários do Estado. O Estado brasileiro precisa de nós, trabalhadores do serviço público. Então, comemorar ainda é comemorar o emprego, comemorar a estabilidade, e isso parece que o medo está fazendo com que as pessoas esqueçam isso. Saber que ainda temos esse posto, esse emprego, esse trabalho garantido, nos faz mais estáveis do que qualquer governo que esteja passando. E esse passará muito rápido. Outra coisa que esse governo está fazendo bem fortemente, né, é a criminalização dos sindicatos. Isso também, né, é como forma de atacar os servidores. O que a CUT está fazendo em relação a isso também? Como resistir a isso? E a CUT intervém junto aos deputados da oposição a esse governo e fazemos com que, em Brasília, nós possamos estar limando qualquer tentativa de acabar com o sindicalismo. Todo sindicato, e aí entra o sindicato patronal também, que é um grande financiador desse governo, saber que nós, trabalhadores, fazemos parte da maior categoria de trabalhadores sindicalizados. Na CUT, por exemplo, quase 26 milhões de trabalhadores estão na base da CUT. Então, nós precisávamos fazer um movimento de massa mais qualitativo. Precisávamos ter, no dia 28,
Dia do Servidor Público, comemorado isso na rua, porque a gente pode comemorar fazendo protesto, afinal de contas, estamos sendo ameaçados. E se estamos sendo ameaçados com emprego, ser ameaçado com o fim do sindicalismo é retrocedendo ao que aconteceu há algumas décadas com a ditadura, né? Nós não tínhamos direito à sindicalização. Então, esse é mais um motivo do qual a gente deveria estar comemorando. Fazer com que a vida dos sindicatos mantenha os trabalhadores vivos, os trabalhadores lutando pelo seu emprego, evitando assim que a reforma administrativa nos tolha demais esse direito. Me parece que ainda, apesar dessas ameaças, dessas investidas do governo, o setor público ainda é o mais organizado, né, em relação aos sindicatos. Sim, o setor público conta com, voltando ao quesito estabilidade, é uma coisa que nos garante esse direito de estar sindicalizado, né? Na iniciativa privada, é o que o governo pretende fazer com o serviço público, é fazer com que, se eu sou sindicalizado, eu sou perseguido pelo governo. Na iniciativa privada é assim, se a pessoa se destaca no movimento sindical e aí deixa de trabalhar efetivamente na empresa do cara e vai exercer o seu mandato classista no sindicato, ele já é alvo de ameaça de ser retirado daquele posto, de perder o seu emprego porque ele já não contribui para dar lucro para o patrão e vive mobilizando os trabalhadores para que se mantenham na luta sindical. Isso faz com que eles se sintam ameaçados. Os sindicatos da iniciativa privada correm esse risco, são muito mais ameaçados. Então, como disse há pouco, é interessante saber que a estabilidade nos dá esse direito e essa, vamos chamar de folga, para que nós possamos exercer o mandato sindical classista liberados do serviço público. Se o serviço público hoje já vamos dizer assim, já tem menos servidores do que nós precisávamos para poder servir ao público, prestar um serviço público de qualidade à população, não são 1, 2, 3, dependendo de cada estado, de cada cidade, cada município, que vai fazer falta no serviço público, porque se tivessem mais concursos, né, e isso é uma coisa que o governo federal quer acabar com a reforma administrativa, acabar com os concursos, fazer com que o ingresso seja apenas pela indicação dos governos de plantão. Isso faz com que a nossa estabilidade nos dê esse privilégio, vamos dizer assim. O movimento sindical sempre viveu de muito sangue, suor e lágrimas dos trabalhadores. E todos eles sofreram isso na pele, porque não é fácil ser representante da classe trabalhadora. Se você se destaca num local de trabalho, lá no chão de fábrica, e de repente você sai do chão de fábrica para estar atuando dentro do sindicato, isso faz com que os próprios colegas lhe vejam com outros olhos, né? Aqueles que entendem a luta, né, compreendem o papel do sindicalista, dão apoio, né? Mas há alguns que acham que é privilégio, acham que a pessoa está... Não trabalha, né? Que não é um trabalho não isso. Trabalha. Pois é, o colega não trabalha e aí também está recebendo, né? Mas assim, vamos chamar a todos e dizer quem é que quer ser representante dos trabalhadores. Em todo lugar se precisa de representantes. Alguém precisa representar. A representatividade é uma coisa que está no sistema gerencial de todo mundo. Em todo e qualquer setor há alguém que precise representar uma categoria, uma cidade, né, um bairro. Toda entidade precisa de alguém que represente e fale pelos demais. Não dá para dar voz para todo mundo. Então, essa representatividade, de certa forma, no setor público, ela é vista como um privilégio, né? Porque ao usar da garantia da estabilidade, a pessoa sai para o movimento sindical com mais garantias, claro, do que a iniciativa privada, como eu falei há pouco,
e é mal visto pelos colegas. No entanto, na iniciativa privada, vê-se que, e aí lembrei agora de uma categoria, quero citar e parabenizar por hoje, Dia do Comerciário, para que no comércio, quando uma pessoa deixa de estar no comércio para estar no movimento sindical, ele não representa só aquela loja que ele trabalhou, só aquele grupo de empresas a qual ele faz parte, ele representa toda a categoria dos comerciários. Portanto, no mínimo deveria ser digno de respeito e consideração a esse companheiro ou a essa companheira que se desliga da sua atividade normal e corre o risco de ser desempregado, né, de uma hora para outra, porque na iniciativa privada o jogo é bruto, é mais bruto do que no serviço público. E ele deveria e deve ser contemplado com alguma benesse que dê essa garantia para ele. Afinal de contas, é um trabalhador que está colocando o seu emprego em risco, a sua vida em risco, porque e buscando, no movimento sindical, buscando o bem da maioria, né? Da coletividade. Quantos e quantos não já perderam suas vidas, dando a sua vida pela luta, né? Ao participar da luta, a pessoa deixa a sua família, o seu trabalho, para poder correr esse risco. Então, assim, a estabilidade e o emprego, eles devem ser preservados, e, inclusive, isso está na lei. Todo trabalhador, quando está exercendo o mandato classista, ele tem estabilidade. Na iniciativa privada tem essa garantia. Só que não é tanto quanto no serviço público, né? Mas façamos disso um motivo para que a gente possa estar incentivando os trabalhadores a vir para a luta, a fazer com que a luta dos trabalhadores seja perene e seja robusta, a partir desse quesito de querer ser representante da classe trabalhadora e fazer disso não um meio de vida, né? Porque a gente precisa estar se renovando, mas para que a gente possa estar incentivando todos a virem fazer parte dessa luta que é de todos. Perfeito. Por falar em luta, Manuel, acabamos de ter uma grande vitória, né? O governo Bolsonaro tinha anunciado por decreto uma privatização das unidades básicas de saúde, a tentativa de privatizar as unidades básicas de saúde. A grita foi grande dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, e ele retrocedeu. Mas a ameaça continua. Ele voltou a falar ontem na live que tem interesse, sim, de fazer, ele chama de parceria público-privada, que a gente sabe que não é isso. Na realidade, ele quer entregar o equipamento e o investimento público na mão dos empresários, né? Mas, mais uma vez, digo, conseguimos com a grita vencer essa etapa. Como fazer para que isso definitivamente saia, né, da pauta? Será que se passa por pelas eleições municipais também? Claro. Agora, as eleições municipais é um capítulo não tão à parte, mas que a gente possa deixar isso, vamos dizer assim, para a luta de quem vai ser eleito, né? Quem já está saindo agora está só preocupado em manter-se ou vai sair. Então, assim, dificilmente essas pessoas estarão na luta para poder desvencilhar o povo brasileiro desse tipo de medida. E aí, o interessante é saber que a ideia deles não vai acabar só assim. Eu estive ontem acompanhando a fala do Paulo Guedes, o posto Ipiranga, no Senado, que ele foi arguído sobre o que o governo tem feito. E cinicamente, ele disse que foi mal interpretada a medida do governo. Por isso, são palavras dele, fulminantemente o governo retirou a medida porque sabia que não ia ser bem entendida e não ia ser bem aceita. Ora, uma parceria público-privada, vamos dar exemplo, por que é que ele não contrata uma empresa de segurança particular para tomar conta do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? Ora, quer privatizar, vai privatizar logo na saúde, né? Eles não têm essa necessidade desse serviço público em sua grande maioria.
a grande maioria da população, sim, utiliza o SUS, precisa de segurança pública, precisa de educação de qualidade, coisa que vem sendo derrubada todo dia. Nós estamos precisando de meio ambiente, coisa que o ministro faz é destruir. E, então, assim, eles têm uma gana de acabar com o Estado, de destruir o país, em diversas nuances, né? Em diversos pontos. Todos os órgãos do governo federal estão cortando direitos dos trabalhadores, estão retirando direitos já conquistados até para a própria população, né? E no quesito saúde, como foi questionado por você, a saúde, ele foi logo pegar aquilo que pense no governo genocida. A ideia é, se eu acabar com a unidade básica, com a atenção básica, desculpa, eu já mato logo uma porção, né? Já que Covid não matou todo mundo, né? E o governo dele quer curar com cloroquina, eu vou acabar bem aqui pela atenção básica. E aí chama a atenção dos conselheiros de saúde, né? Que não estão envolvidos, nem todos, nessas eleições e precisam ir para as ruas. Ontem, antes de que essa medida fosse revogada, fosse retirada pelo governo, o Conselho Nacional de Saúde, sim, se manifestou em canais de televisão, rádio, através das redes sociais, mas, assim, isso precisava fazer com que todo município tenha um Conselho Municipal de Saúde. Todo estado tem um Conselho Estadual de Saúde. E por que é que esse povo não se manifestou com ênfase, realmente, com essa medida? Seria complicado demais se isso passasse e quando os conselheiros, que são o controle social da saúde, abrissem os olhos, já era o SUS. A justificativa do Paulo Guedes é que eles estão atrás de fazer uma parceria para equipar, construir, ele está falando de estrutura física, mas claro que nós sabemos que a intenção desse governo é acabar com os servidores, é com a prestação de serviço de saúde, educação, segurança e todos os outros mais para a população. Se o IBAMA hoje não consegue mais fazer fiscalizações, lá, o desmatamento e a queima da Amazônia, né? O que é que nós precisamos fazer? Não temos esse tipo de conselho, mas na saúde, ontem seria imperioso que todo conselho colocasse sua nota de repúdio na rua, colocasse suas reclamações nas redes sociais, colocasse o povo na rua, né? Ontem ele veio para cá, ainda fez sua chacota com Guaraná Jesus, retirando do túmulo lá Jesus Norberto Gomes, que foi o químico que criou a fórmula desse Guaraná Jesus décadas atrás, e vem este cara que não conhece nada do que é maranhense falar homofobicamente sobre um refrigerante, uma marca natural de São Luís do Maranhão. É um absurdo. Então, assim, e isso faz mal para a saúde, porque muita gente se sente ofendido com tudo que ele diz no dia a dia, ele não tem um dia que ele não diga besteira. Isso faz com que a população tenha todos os dias um motivo para se revoltar contra ele. Mas ainda se acha aquela, não vou chamar de multidão, porque não chega a ser multidão, né? Em outros tempos, em outros governos, a gente estaria colocando muito mais gente na rua para poder homenagear verdadeiramente um governo democrático, um governo que favorecesse a população. E não esse aí, que só tem cortado direitos, e eu não sei como é que ainda consegue adeptos cegos, visionários de que esse cara vai fazer alguma coisa pelo Brasil. Falando em meio ambiente, também tivemos uma vitória, né, contra esse governo. A ministra Rosa Weber cassou uma portaria do ministro Salles que permitia a utilização do mangue, né? E nós aqui no Maranhão temos muito a ver com isso, que nós temos o segundo maior litoral contínuo do Brasil. Só perdemos para a Bahia. E grande parte dele em mangue.
O que isso representa verdadeiramente para o Maranhão? Principalmente, Ricardo, a nossa ilha, porque por nós estarmos já no litoral e sermos uma ilha, tem mangue em grande parte do nosso território, né? E isso faria com que amanhã não pudéssemos estar comendo um camarão, né? Não, aliás, um caranguejo, que é o mais consumido, o produto mais consumido que vem do mangue aqui na ilha, conhecido, acho que até internacionalmente. E assim, ainda bem que existe um STF para, hora ou outra, fazer alguma coisa para conter esse governo de tanta maldade. A Rosa Weber, ao fazer isso, preservou a natureza, preservou o mundo de maiores desastres, porque a medida dele era muito mais extensa, né? Sim. Ao saber que só a preservação do mangue foi contida nessa medida, nos dá uma esperança de que a gente ainda tenha mais bioma saudável para poder fazer parte da nossa vida. Um governo desse, um ministro desse, que vive escapando. E aí eu elogio o judiciário, mas aí eu assoprei, mas agora eu vou morder, né? Porque esse judiciário bem aí que salvou a gente dessa preservação do mangue é o mesmo que fecha os olhos para muitas medidas que deveriam ter sido tomadas, que esse governo toma para prejudicar a população. E aí, assim, o que é que precisa fazer para acordar o STF em certas horas de que as medidas são tão drásticas que eles não conseguem reverter isso, né? Parece que a justiça é cega e só tira a venda a hora que quer, a hora que interessa, ou sei lá quais são os interesses do STF. Inclusive sobre a questão de saúde, né? A gente está aí com um debate sobre obrigatoriedade ou não de vacinação. O presidente, a linha dele, como sempre, é de destruição. Ele acha que não tem que ser obrigatório, que tem que preservar o direito individual. E os direitos coletivos, como é que ficam? Pois é. Coletividade para esse presidente é ele e a família dele, Micheque e todos os filhinhos ladrõezinhos, né? E esse aí é outra coisa que o STF não vê, né? Todos os crimes dos quais os filhos deste bandidinho, desse miliciano, têm feito com o Brasil. A obrigatoriedade para ele só para cloroquina, né? Porque do jeito que ele comprou cloroquina para nem sei por quanto tempo, né? Mandar fabricar cloroquina naquela quantidade, aquilo ali talvez fosse para exportar para o mundo. Se isso fosse comprovado cientificamente, de que fosse cura, eu acho que nós seríamos os maiores exportadores de cloroquina para o mundo. Porque ele acha que a cura vem por esse produto, né? Não investe na ciência, pelo contrário, corta recursos para os cientistas que deveriam estar trabalhando na vacina, e verdadeiramente quem evita a doença é a vacina. E aí nós não podemos jogar fora a perspectiva de que todas as doenças que nós já tivemos no mundo durante a história, foi a vacina que conseguiu debelá-las. Foi a vacina que conseguiu fazer com que se pudesse dar uma parada nessas doenças e se pudesse estar tratando e tentando evitar que outras aparecessem. É o que está acontecendo agora. Ao buscar com os cientistas do mundo todo, e aí todo incentivo é louvável, e isso tem sido feito por países, por grandes ricos, milionários, bilionários, trilionários, investido na ciência em busca da vacina para Covid-19. Agora, buscar curar com esse remédio que não tem eficácia comprovada é mais uma burrice deste governo, né? Precisamos focar para outro lado, né? Precisamos olhar para frente, precisamos olhar para o futuro, e esse governo fica tentando ver o passado e as coisas que não dão certo no Brasil, comprovadamente. Presidente, agora, assim, a gente está falando muito do presidente,
Bolsonaro, né? E na sua retirada em 2022. Só que o processo de 2022 não começa em 2022, né? Ele está tentando se fortalecer nos municípios, para, claro, ter sua vitória garantida em 2022. Como é que faz? Porque a disputa está aqui no município. Eu não assisti ao discurso dele, né? Mas soube que ele fez foi palanque. Aquela inauguração de ontem de obra interminada, inacabada, né? Como é que inaugura uma obra inacabada, né? Com tanto governo que ele ainda tem para frente, isso foi um movimento político eleitoreiro. Trouxe o senadorzinho dele de estimação debaixo do braço, no seu jatinho, junto com o general Heleno, né? Para quem viu as fotos, está lá comprovadamente. Depois, a Embacabeira foram beber o Guaraná Jesus, e tudo aquilo fazendo campanha. Fazendo campanha. Roberto Rocha quer ser governador e já está usando esse tipo de obra inacabada, usando este cabo eleitoral que não, se ele fosse trabalhar para a campanha dele mesmo, ele não se elegia, né? Foi eleito por conta das fake news, por conta de redes sociais e de muita fraude, né? E vale ressaltar que não foi a maioria da população que votou neste cara. E então, o que cabe a nós trabalhadores? O que cabe a nós sindicalistas? Lutar por fazer mais vereadores e mais prefeitos em oposição a este governo federal. Porque assim ele não terá base para poder fazer suas campanhas, né? Nas eleições é um capítulo muito delicado para poder se falar, mas se sabe que campanha tem várias formas de ganhar, né? E, tradicionalmente, quem tem mais reduto é quem tem mais voto, né? Embora ele não possa comprovar isso através da eleição dele, mas é isso que está se buscando. E é isso que nós precisamos fazer. Trabalhadores, univos e votai nos trabalhadores. Votai em quem tem compromisso com a classe trabalhadora. Votai em quem é do partido de oposição a este governo. Né? Tem uma listinha que eu até copiei para poder colocar nas redes sociais. É assim, se seu candidato começa com os números tais, eles pertencem à base de apoio ao governo Bolsonaro. Portanto, querem fortalecer a reeleição de Bolsonaro. Então não vote neles. Trabalhadores, votar no inimigo é suicídio. Se nós votamos num cara que está destruindo a nação, destruindo o serviço público, destruindo o Estado brasileiro, não só na sua essência física, mas até no que a natureza, a mãe natureza tão generosa nos deu, um Brasil invejado por muitos outros países pelas riquezas que nós temos, aí vem o cara abusado para querer acabar com parte disso, vender ou dar, trocar as nossas riquezas com os Estados Unidos e com quem ele bem entende. É complicado. Então, para as eleições, o recado é esse: o trabalhador vota em trabalhador. Nós não podemos fazer diferente. Fortalecer a reeleição de Bolsonaro é fazer com que o Brasil piore daqui para frente. Piore a partir de 1º de janeiro de 2021. E aí, em 2022, nós veremos câmaras e prefeituras comprometidas em reeleger o pior governo que já teve no Brasil. Então, o recado é esse. Vamos votar em trabalhadores, vamos votar em quem está comprometido com a classe trabalhadora, com quem faz as coisas pelo povo, com quem faz as coisas democraticamente. Obrigado. Manuel, o nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer a tua participação aqui com a gente e pedir para te deixar essas tuas palavras para o nosso público
de incentivo e que a luta continua, né? Ricardo, ouvintes e telespectadores do Sindicep Rádio Web. É com grande satisfação que participei deste programa. Louvo a iniciativa do Sindicep em fazer com que esse espaço seja um espaço democrático e façamos nós, trabalhadores, este espaço um espaço de discussão política. Afinal de contas, nós discutimos a política do serviço público, discutimos políticas públicas, né? E Desculpa. aproveito também agora para poder saudar, além dos comerciários, o Sindesprev está aniversariando, né? Nosso grande abraço a esse sindicato parceiro, irmão, que tem praticamente a mesma base. Todos nós somos servidores públicos federais e dividimos esta base e precisamos fazer com que a manutenção do serviço público seja mantida. Fazer com que a direção do Sindesprev faça deste sindicato um sindicato cada vez melhor para os trabalhadores, cada vez mais comprometido com um serviço público de qualidade. São os votos da Central Única dos Trabalhadores, são os votos da CUT estadual e da CUT nacional, e espero que possamos firmemente, servidores públicos federais, estaduais e municipais, ao comemorar esse Dia do Servidor Público e prevendo que as eleições vão nos trazer momentos doces ou amargos, mas ainda de luta, quero deixar aqui meu grande abraço. Quero também, depois de amanhã, é o aniversário deste sindicato, Sindicep, né? Fizemos uma comemoração, né? Uma live, mas dia 1º de novembro, ao completar 30 anos, o Sindicep dá mais um passo em direção à luta dos trabalhadores, à luta que a classe trabalhadora precisa incorporar, precisa manter no seu sangue diariamente para poder mobilizar a categoria, a fazer um serviço público melhor e a fazer um sindicalismo melhor. Um grande abraço a todos, foi uma grande satisfação participar desse programa e que possamos vir outras vezes debater outros assuntos. Com certeza. Obrigado, Manuel. Queremos agradecer também nossos ouvintes que participaram também, mandando mensagens. Obrigado pela companhia. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.